Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar um café aqui com a doutora Isadora Machado. Um brinde à vida, doutora Isadora. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom dia a todos. Então vamos jogar a conversa fora, boa conversa fora, porque a doutora Isadora Machado é especialista em emagrecimento e longevidade. Né, doutora Isadora? A partir de que momento a gente tem que se preocupar em envelhecer bem, doutora Isadora? A partir dos 40 anos, acho que todo mundo já tem que procurar ver os hormônios se estão em dia, né? Procurar sempre manter uma alimentação saudável, uma dieta saudável. Isso, na verdade, é desde jovem para quando você estiver na melhor idade, né? Colher os frutos de todo o seu bem-estar, longevidade, um envelhecimento saudável. Quando eu digo que a senhora é especialista em longevidade e emagrecimento, para a gente ter uma longevidade saudável, é preciso ser magro, doutora Isadora? É preciso não estar acima do peso. Então, a partir do IMC, que a gente chama, né, que é um cálculo que a gente faz o índice de massa corpórea. Índice de massa corpórea. Que é o peso vezes a altura ao quadrado, e a gente vê se o paciente está acima do 25, que ele daí já é considerado um sobrepeso. Aí, quando a paciente já está no sobrepeso, já é uma indicação dela procurar uma ajuda para ela não se tornar uma obesa, que aí é acima do índice 30, certo? A gente também preconiza muito as pessoas a conservarem o que é a massa magra, a nossa massa muscular, né? Exercícios de força, suplementação. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a nossa massa muscular, e isso é o que vai nos fazer envelhecer com saúde, né? Ter uma longevidade saudável. Né? Até porque, segundo as estatísticas, nós brasileiros estamos vivendo mais, né, com certeza. Doutora Isadora? Quando a gente fala em longevidade saudável, emagrecimento, vem à tona uma série de questionamentos, né? Por exemplo, a obesidade, ela traz vários transtornos, vários prejuízos à vida. A senhora poderia pontuar algumas questões que a obesidade tem um peso, literalmente falando, na nossa vida? Primeiro, a gente tem que entender que a obesidade ela é uma doença multifatorial, então envolve fatores físicos, então a pessoa geralmente é uma pessoa ansiosa e ela leva a uma depressão, uma baixa autoestima. Então é uma abordagem do paciente de forma integrada, sempre buscando o porquê que aquele paciente está ganhando peso. A gente precisa resolver o problema do paciente e também saber que tem que tratar com medicação, ajudar o paciente, né? E ajustar a dieta, hábitos. Então, é uma forma de abordar o paciente que a gente tem que abordar ele em conjunto. Não é uma causa isolada. E hoje a gente sabe que a obesidade, ela leva à inflamação no organismo, e a inflamação no nosso organismo predispõe a doenças. Que tipo de doenças? Quais são as mais comuns que a obesidade pode causar, doutora Isadora? A obesidade aumenta a resistência insulínica, isso pode levar a Alzheimer, pode nos trazer, pelos fatores inflamatórios, e também mexer nos níveis hormonais de estrogênio e progesterona, ela predispõe ao câncer de mama,
A obesidade, ela é uma das predisposições ao câncer de mama? Depois do cigarro, a obesidade é o segundo fator de risco hoje que desenvolve o câncer. De mama ou qualquer outro tipo de câncer? Cólon, esôfago, câncer de endométrio, que é a parte interna do útero. Tudo isso está associado à obesidade. Nossa. Então é uma doença que a gente tem que tratar. E quanto antes, melhor. Porque hoje é muito mais fácil eu tratar um paciente que está com 6, 7 quilos a mais do peso dele, do que quando o paciente procura a gente com 30, 40 quilos a mais do peso. E quanto maior a obesidade, maior o risco da pessoa desenvolver câncer e outras doenças que, abordando a longevidade, a gente também quer envelhecer com uma saúde mental. E hoje a gente sabe que o Alzheimer, ele é causado também pelo aumento da resistência insulínica. Muitos médicos, mesmo fora do país, já dizem que o Alzheimer é uma diabetes do tipo 3, por exemplo. E por muito tempo a gente carregou que o Alzheimer fosse uma doença hereditária. Exatamente. Está descartado isso? Não. Hoje a gente sabe que somos reféns somente 15% da nossa genética. 85% das doenças são a epigenética. O que é epigenética? O nosso estilo de vida, a nossa dieta. Hoje a gente preconiza muito a dieta mediterrânea, a dieta anti-inflamatória, tirar os azeites os óleos industrializados, trocar pelo azeite de oliva ou óleo de coco, tirar os industrializados, que são os processados, como a farinha de trigo, começar a consumir mais peixes, castanhas, saladas, legumes. Doutora Isadora, a senhora disse aí uma estatística que me chamou muita atenção e eu creio que quem está assistindo aqui o Viver Mais. Então, 85% das enfermidades, das doenças são provocadas pelo nosso estilo de vida? Isso mesmo. Somos reféns apenas 15% da nossa genética. Da genética, da hereditariedade. Todos os tipos de doenças estão nessa estatística? Por exemplo, uma doença que muitas pessoas acham que é hereditária e também tem a ver com o nosso estilo de vida, com o consumo de glúten, a artrite reumatoide. Antigamente acreditava-se que a artrite, se sua mãe teve, você vai ter. O Alzheimer, se seu pai teve, você vai ter. Existem marcadores sanguíneos também, como o ApoE, que a gente pode dosar no sangue, ver o seu risco genético. E cuidar e tratar disso. E tratar antes da doença desenvolver. Eu gostaria de saber, doutora Isadora, já que a senhora é especialista em emagrecimento e longevidade, qual é o perfil hoje do seu paciente? Mas você vai responder no próximo bloco. Vamos tomar o nosso café, senão esfria, né? Vamos. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, tomando aqui nosso café com a doutora Isadora Machado, ajudando a gente a ter uma longevidade saudável. Eu deixei no outro bloco, doutora Isadora, o questionamento. Qual é o perfil? Quem hoje mais se preocupa em ter uma longevidade saudável? São os homens, as mulheres? Como é que está essa busca? As mulheres, elas têm uma tendência a cuidar mais da saúde, a procurar mais os médicos, né? É verdade. Mas quando a gente fala em, assim, uma determinação maior, eu vejo muito que os homens são mais, assim, focados, né?
Mas os dois, assim, hoje os homens têm se cuidado cada vez mais, procurado também envelhecer com saúde. Quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que sempre buscar saber que conforme os anos vão passando, a gente tem as perdas e a gente tem que ir repondo o que o nosso organismo precisa. Então, depois dos 38 anos, 35 anos, já se começa perdas hormonais, já se começa perda de massa muscular. Às vezes a pessoa acha que é normal, não, isso é coisa da velhice, aí deixa para lá. Aí no futuro vai ter uma doença que é impossível conter, né? Muitas vezes eu pego uma paciente, doutora, eu estou cansada, ganhei peso, perdi a minha libido. Não é normal, entendeu? Não é, isso faz parte da menopausa, não é, da pré-menopausa, não é, tem que tratar. Tudo existe um porquê. Existe também precocemente perdas hormonais que podem acontecer. Hoje a gente sabe também que uma pessoa que é muito estressada, uma pessoa que é depressiva, isso mexe no eixo hormonal. Então, quando também a gente aborda o paciente, a gente quer que o paciente pratique também a gratidão, seja um paciente mais feliz, mais alegre, que isso também vai ajudar a regular os eixos dele, que nosso corpo é composto por eixos. Quando a senhora fala em eixos, tem uma divisão para a gente entender melhor e saber focar em cada eixo? Sim, por exemplo, o estresse. O estresse é uma coisa que desregula muito o nosso eixo cérebro-adrenal. A gente pode causar uma fadiga na nossa adrenal e com isso o paciente começa a acordar cansado, ter dificuldade. Já acorda cansado, né? Muito. As pessoas me procuram, doutor, eu tô extremamente, quando eu acordo, cansada e eu tenho dificuldade para dormir. O que você já pensa? Essa pessoa está com o eixo desregulado, está com problema de cortisol, ela está com problema de fadiga adrenal. Tudo isso a gente pode melhorar a qualidade do sono do paciente, porque o paciente tem que ter um sono reparador. O que é um sono reparador, doutora Isadora? Você atingir a fase REM do sono. O correto é dormir pelo menos de 7 a 8 horas por dia. Mas tem gente, desculpa eu interromper, que diz assim, eu durmo 3 horas e acordo bem, renovado. Depende de cada organismo ou não? Não. Tem que dormir esse período aí, E não é só o dormir. É a qualidade do dormir. Você não pode acordar durante a noite. Ir no banheiro e tal. Não é para acontecer isso. Não é para dormir depois das 11 horas da noite e nem acordar depois das 8 da manhã. Isso tudo desregula os seus níveis de cortisol. E por que a gente busca tudo isso? Porque a gente quer um corpo desinflamado. A gente quer um corpo funcionando com os eixos. O cortisol é um hormônio muito importante. E hoje, quando eu falo assim, o paciente chega, doutor, eu tenho depressão. Você vai olhar, o paciente tem sintomas depressivos, mas aquele paciente tem cortisol desregulado, hormônios sexuais desregulados, tem os níveis de vitamina D baixa. Então, será que é uma depressão? Tem o intestino irritado. A gente sabe hoje que a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, 90% é produzida no intestino. No intestino. Então, tem aí para ter esse equilíbrio, o que é que a gente faz, doutora Isadora? Por isso que eu falo, não é assim, tô com sintomas disso, trata o sintoma. Não, a gente tem que tratar a causa daquele sintoma. Porque aí a pessoa se sente deprimido, vai num especialista e começa a tomar remédio. E é possível reverter isso sem uma medicação pesada, doutora Isadora? A gente tem que começar a ajustar o básico do paciente. Hormônios, vitaminas, intestino, qualidade de vida, conscientizar o paciente, o que ele gosta de fazer, o que dá prazer para ele, mudar a qualidade de vida, exercício físico, alimentação, porque hoje a gente sabe que existem os alimentos que nos ajudam
a ter um bem-estar, ser mais saudável, tudo isso está envolvido no sintoma depressivo. Então não é só tomar, lógico, tem pessoas que realmente precisam. Chega um ponto, né, que tem necessitam, que tomar, né, doutora Isabel? Mas a maioria dos pacientes, muitas vezes, falta nutrientes para ele. É só uma questão de nutrientes, isso Nutrição, é incrível, né? É incrível, é incrível. Aí, no caso, eu perguntei quem mais procura a doutora Isadora, essa especialista em envelhecimento, emagrecimento, em vitalidade. A senhora disse que os homens estão procurando, né? Estão cada vez mais buscando também. É muito interessante isso. Qual é a queixa dos homens quando procuram? A gente sabe que mulher, essa questão da pré-menopausa, da menopausa, irritabilidade, depressão. E os homens? O que é que eles se queixam, doutora Isadora? Os homens, é engraçado quando você vê o homem envelhecendo, você vai vendo o perfil do homem, eles vão ficando todos com a mesma aparência. A barriga mais saliente, os braços mais finos, e aí eles acham que isso é normal, não é. Aí eles começam a perder o equilíbrio. Isso já são sintomas de deficiência de testosterona. Eles vão perdendo os hormônios sexuais, então quando eles procuram, eles falam, doutor, eu estou muito cansado, eu engordei muito na barriga, ou se então procura com a falta de equilíbrio, hora que dosa a testosterona, muitas vezes a gente quando pede o exame de sangue, ou eles trazem, fala, doutor, eu passei vários médicos, falaram que estava tudo normal. Mas não é porque o exame de sangue do paciente está no valor de normalidade que ele está otimizado, que ele está no melhor valor dele. Porque se eu pego um homem, a testosterona, por exemplo, ela tem o valor normal de 350 a 900. Mas se eu pego dois homens, um está com a testosterona em 350 e o outro está a 900. Os dois, teoricamente, estão num valor de referência normais. Normal. Você acha que eles estão com o mesmo funcionamento? Creio um que de não. 350 e outro de 900? Não. Não. Então, isso que a gente pega hoje, o exame de sangue do paciente, a gente otimiza. Então, o que que é? Está em 350? Implantes hormonais nesse paciente. Vamos tratar a vitamina D. Hoje a gente preconiza que ela esteja entre 60 e 80. A vitamina D de qualquer ser humano vivo? Sim, 60 e 80. E dependendo de algumas comorbidades, algumas doenças, a gente vai até 120 da vitamina D. Então, e o valor de normalidade é de 20 a 60. Só que se você estiver com 20, você acha que você está no mesmo jeito que uma pessoa que está a 60? Não está. Tem uma diferença. Doutora Isadora, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Quando a senhora diz, tem que tomar vitamina D, tem que ter uma alimentação, mas tem uma diferença para cada paciente. E a gente vai falar disso no próximo bloco. Siga aqui com o nosso café antes que esfrie. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais voltando aqui, eu deixei lá no ar, né, doutora Isadora, cada caso é um caso. Às vezes uma pessoa vai num especialista como a senhora e diz, doutora Isadora disse que eu tinha que tomar vitamina D. Aí a amiga, qual foi a que ela passou? Que eu vou tomar também. Não é assim, né, doutora Isadora? Quando a gente pega os exames, a gente sempre pede, né? Ou traga os exames ou vamos fazer uma bateria de exames. Então, dependendo do nível que está no seu sangue, vai ser a dose que eu vou ter que usar. Existem doses de ataque, doses de manutenção.
tudo vai baseado nos seus exames de sangue. Então, assim, não peguem orientação dos amigos, dos Isso parentes. É tão comum, né, doutora? É muito comum e não funciona para você, Uhum. né? Você pode até cair na sorte, mas não faça isso, né? Doutora Isadora, o tratamento para a gente equilibrar, né, todos esses eixos, não foi essa palavra que a senhora usou? Ele é longo, ele é permanente, ele tem uma etapa? O tratamento vai depender muito da adesão do paciente, né? Se o paciente médico não faz milagre, né? Exato, é o que eu sempre falo. A minha parte aqui eu tô fazendo, mas a sua parte você tem que fazer. Mas a melhora do paciente é logo no primeiro mês e a melhora, assim, que a gente fala que dá aquela diferença mesmo é no segundo mês. 8 semanas de tratamento e a pessoa, assim, se é emagrecimento, é perda acentuada de peso, qualidade de vida. Eu sempre peço coisas básicas que é tire o açúcar, tire o glúten. Hoje a gente sabe que o glúten está envolvido em muitas doenças autoimunes, né? Faça uma modulação intestinal, consertar o eixo cérebro-intestino. Hoje o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Né? Hoje a gente tem estudado, o intestino é um órgão que produz hormônio, está associado a doenças, até cardíacas. Então, hoje a gente tem que cuidar do intestino. Uma alimentação voltada para o consumo de vegetais, gorduras boas e proteínas, tá? É o que a gente precisa. Essa nossa ilusão de que a gente precisa comer carboidrato, a gente carrega isso, mas a gente não precisa. E eu pego muito no consultório que o glúten, ele se transforma mais em açúcar do que o próprio açúcar. Então, o glúten é contraindicado para diabéticos. Hoje a gente sabe que o diabetes tipo 2, ele é reversível. Se você corrige a alimentação, muda o estilo de vida do paciente e corrige também os níveis hormonais, porque 45% do diabetes tipo 2 está associado a baixa hormonal, você curou o diabetes tipo 2. O que sinaliza o momento ideal para procurar uma profissional especialista em longevidade e emagrecimento? Tem uma sinalização? Opa, eu tenho que ir lá na doutora Isadora. Sim, o sobrepeso. O sobrepeso, ele pode virar uma obesidade. É o primeiro sinal. O cansaço é o primeiro sinal, a queda de cabelo, a pele, tudo isso é um reflexo já que você tá com alguma deficiência no seu organismo. Então tem gente que fala, ai, minha unha é fraca, meu cabelo cai, eu sou super cansada, eu tô com sobrepeso. A gente primeiro tem que tirar da nossa mente de que o paciente a pessoa é preguiçosa. Isso não existe. Então, começou sobrepeso, cansaço, fadiga, insônia, queda de cabelo, intestino preso, intestino solto, já são sinais de que você está inflamado, você está com alergia alimentar, você está com deficiências nutricionais, deficiências de vitamina, e já é para buscar um profissional. Eu trato a partir de 9 anos. 9 anos, olha isso. Porque normalmente vem a família toda já, né, com sobrepeso, porque é uma coisa comportamental, que eu sempre tento explicar para os meus pacientes e para todo mundo. A gente come para nutrir nosso corpo, não nossos sentimentos. Então, interessante isso. Isso é uma conscientização que a gente tem que fazer. O intestino, ele é formado desde a gravidez. Então, os hábitos alimentares da criança são um reflexo do que a mãe comeu na gestação, as papilas degustativas, a avidez que essa criança vai ter por açúcar, já tem a ver com o que a mãe comeu na gestação. Olha aí.
Doutora Isadora, a gente já está aqui na reta final falando em alimentação. Tá sentindo um cheiro gostoso de comida, Sim. né? Sabe por que você está sentindo esse odor? Você que está em casa não está, porque nós estamos hoje gravando aqui na Vignoli, aqui na sede da Vigílio Távora, que participou da Restaurante Week, foi um sucesso, até infelizmente já terminou, mas os pratos deliciosos da Vignoli não terminaram, aberta para almoço. Então, você quer saber o cardápio todo aqui da Vignoli? É só seguir aqui o Instagram e ficar com água na boca como nós estamos agora, só sentindo o cheiro, imagine vendo, né? Doutora Isadora, você está nas redes sociais? Sim, doutora Isadora Machado. Posto direto, dicas de alimentação, de vitaminas, mudanças de estilo de vida. Maravilha. Pode seguir lá. Então, quem segue a doutora Isadora Machado também pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou a minha conversa aqui com a doutora Isadora, você vai lá no nosso canal, se inscreve, assiste novamente a entrevista, compartilha para a gente envelhecer com saúde, né? A melhor coisa do mundo é saúde e é possível ter saúde em qualquer idade, né, doutora Isadora? Com certeza. E o Viver Mais de hoje, nesse clima de longevidade e saúde, termina aqui. Doutora Isadora, foi uma alegria conversar com você. Igualmente, viu? Ana. Um brinde à vida. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.